Boa noite, galera. Boa noite. Eu sou Tommy Chin, de Rotten French. Estamos haciendo un episodio más. Y de esta vez tenemos a nuestro amigo Eduardo Barazal, da Nick BR. Boa noite, Eduardo. Como vai você? Boa noite, Tommy. Vou bem. E você? Tranquilo? Aqui tranquilão, né? Recuperando-me de uma gripe, mas aí vamos. Na hora certa, a gente está batendo este papo e espero que seja de agrado de você e de toda a nossa audiência. Hoje temos futebol, né, Eduardo? Então, vamos que vamos, né? Estamos competindo aqui com o futebol brasileiro, mas acho que o pessoal que vai acompanhar e também pode assistir depois, né? Vai ficar no canal, né? Então vai dar tudo certo. Sem mais delongas, Eduardo. Conta para a gente quem é Eduardo. Tá bom, então, Tommy. Bom, Eduardo Barazal Morales, tá? É um engenheiro da computação formado pela Poli USP e que trabalha atualmente no NIC BR na função de coordenador, né, da área de ensino da parte técnica de redes do NIC BR. E dentre os projetos que eu toco lá no NIC BR, posso citar alguns que algumas pessoas vão me reconhecer, como o projeto de lives que a gente tem no YouTube, que é o programa Intrarede, a gente tem o programa da Semana de Capacitação, a gente tem um podcast próprio chamado Camada 8, temos também cursos que a gente acaba ministrando, como o curso Backup, eventos como o X Fórum Regional, que a gente promove ali os pontos de troca de tráfego. Temos também curso do AceleraNet, que é um programa novo que a gente quer trazer conhecimento aí para quem está iniciando nessa carreira de redes, para acelerar, né, a carreira, por isso que é o nome de AceleraNet, acelera a carreira, como também acelera as redes em si, porque a gente traz conhecimento e com esse conhecimento sendo aplicado vai melhorar as redes, o desenvolvimento das redes aqui no Brasil. E aí a gente tem um outro evento também chamado ConectaNet, que a gente fala para fazer networking, né? Então, net vem de networking, de redes, de fazer conexões, porque a gente acredita que dentro dessa parte do programa, que é o AceleraNet, tem que fazer networking para as redes melhorarem. É importante a gente conversar entre si e para a carreira também. Você precisa conhecer outras pessoas, como a gente está se conhecendo, Tommy, como outras pessoas também estão se conhecendo. Porque, assim, com essa troca de experiências, troca de conhecimento, todo mundo evolui. Então, assim, são alguns projetos aí que eu citei que eu acabo tocando, tem outros também, como Cidadão na Rede, que a gente tenta trazer um pouco de conhecimento de cidadania digital. Então, a ideia é de trazer um conhecimento para o usuário comum, de como usar a internet, de como ele se sentir confortável usando a internet, porque muita gente tem medo, né, de utilizar a internet, por exemplo, para fazer compras, vai colocar uma senha de um cartão, e tem razão por ter medo, porque tem muito ataque também, né? Então, assim, a gente tenta trazer algumas coisas para deixar esses usuários mais confortáveis. Então, a gente traz ensinamentos aí também para o usuário comum, não só dentro ali do mundo de administradores de redes. Então, a gente tenta abocanhar aí um, um grande leque de pessoas ali através do conhecimento. E essa é a nossa missão. Então, assim, falando por cima um pouquinho das coisas que eu faço aqui na instituição. Maravilha. Agora aprofundaremos Nick BR, né? Porque a galera às vezes tem um complexo em entender quando já se fala de Nick, né? ¿Será que Eduardo siempre pensó en esta área de TI? ¿O cómo es que usted llega aquí? ¿Tive a alguna persona que usted gustaba seguir en esta área de redes? ¿Cómo es que usted decide ir en esta trayectoria a redes, Eduardo? Para ser sincero, é uma história até que longa, né? Se você parar para pensar como que eu entrei nessa área de redes, foi assim, é uma história que dá para até voltar na época do colegial, né? Que é ali que a gente começa a fazer a decisão de qual faculdade vai seguir, né? E assim, eu acabei escolhendo ali engenharia da computação, mas na época do colegial, a única coisa que eu não gostava era de computação, porque eu tive ali uma oportunidade de fazer um curso extracurricular que era de mecatrônica, e que envolve mecânica, eletrônica e computação. E eu não conseguia entender computação. Eu tinha muita dificuldade com essa área de computação. Até porque o professor,
também, ele não era um professor que ele tinha muita didática, né? Não vamos falar mal, né? Ele não tinha muita didática no ensino também da computação. Talvez ele tivesse dificuldade também, né? E eu Uhum. acabei pegando ali um desgosto pela área de computação. Tanto é que Sí. quando eu fui para procurar minha faculdade, a única coisa que eu não queria era computação. Tanto é que eu comecei ali, indo atrás das universidades, procurando áreas que não tivesse computação. E eu acabei entrando na USP como matemática aplicada, né? E porque assim, a minha última opção era ciência da computação, não queria, né? E na matemática aplicada, quando eu entrei, eu me surpreendi, né? Porque uma das primeiras matérias do curso era computação. Eu achei que era só matemática aplicada à vida, tudo, e caiu computação. E lá eu tive que aprender a computação, né? Mas também tive muita dificuldade, e na época quem me ajudou, né, foi um amigo, né? O professor também não tinha muita didática, mas eu tive um grande amigo meu que me ensinou, né, computação, e eu comecei a gostar. Aí eu gostei tanto de computação por causa desse meu amigo que me ajudou tanto, que eu falei assim: "Eu quero trocar de curso". E aí que eu fui atrás da engenharia da computação. E aí entrei na engenharia da computação pensando em programação, que eu gostava de programar. Olha. Aí como que ficou para redes, né? Então, resumindo ali uma boa parte da história da vida, Mas né? interessante, matemática está muito ligada à programação? Ou como é que encontrou essa a É porque programação, o gosto nele? Então, na verdade, assim, matemática tem muita conexão, né? Afinal, são coisas, operações lógicas, né, que a gente acaba utilizando tanto na programação como também na matemática, né? Eu fiz o curso de matemática aplicada, né? E aí, dentro das grades, tinha computação, porque é uma coisa da aplicação da matemática, né? Mas naquela época eu não tinha essa noção de que tinha computação. E, e no final, assim, eu fiz essa matéria e eu gostei muito dessa matéria por causa desse meu colega, porque ele conseguiu me explicar a lógica por trás da computação, de como que era o pensamento lógico, como se estruturar um código, né? E isso daí tirou assim um peso assim da consciência de tudo que eu tinha tido lá com um professor que eu não conseguia aprender nada. Na verdade, Somos quem foi o dois, meu hein? professor foi um colega. Cara, que massa que você está tocando isso, porque a gente está falando em off, né? Justamente Uhum, isso, né? Às vezes a gente tem uma trava, não porque a gente não consiga, não, sino que foi mal ensinado, né? E uno uhum. fica aí com um odeio aí, cara, eu não quero essa É, parada, não, não, cara. Mas engraçado, é, isso é o que agora que cai minha ficha também, né? Que as pessoas não devem travar-se, né? Por outras, né? Sino procurar alguém que consiga repassar esse conteúdo ou esse conhecimento mais leve, né, cara? uhum. De outro enfoque, de outro lado, né, do assunto, né? Isso aí acho que é muito importante, principalmente agora que a gente é professor aqui na instituição do NICBR e eu falando com os outros instrutores também. Assim, é muito importante a gente entender o aluno, explicar para ele, porque a gente não sendo um bom professor, não se empenhando nisso, a gente pode mudar a vida dele, como mudou a minha. Eu não queria computação. E, tipo assim, isso no final acabou atrasando, vamos dizer assim, um ano da minha vida, né? Não vou dizer atrasando, porque assim, me deu muita experiência, eu cresci muito na matemática e com os colegas, tudo. Foi um crescimento assim pessoal muito grande. Mas assim, eu poderia ter entrado direto na computação, né? Eu não entrei porque eu não era a minha opção. Então foi isso devido a um professor que não conseguia me ensinar direito, né? Então isso, o papel do professor é muito importante na formação do aluno. E ele tem que entender essa responsabilidade, porque ele está, por exemplo, prejudicar a formação dele, como também fortalecendo ele para dar insumos para ele virar um ótimo profissional, um ótimo eh, professor no futuro, um ótimo administrador de redes, no caso aqui que a gente está falando com esse público. Então, tudo às vezes passa assim de ser um grande tutor de vida, né? Uma pessoa que vai ali te empurrar, ou vai ser uma âncora que vai te puxar para baixo, né?
esse assunto de professorado, que a gente consigue também, talvez, encontrar um potencial professor a futuro, né? Até onde que vai essa mão ajuda de um professor, cara? Porque às vezes o próprio aluno acha que o professor é quem vai mudar a história dele, né? Uhum. Acho que assim, tem um pouco dos dois, né? É que assim, muita coisa também mudou devido à internet. Então, quando eu estava fazendo colegial, assim, não tinha YouTube, não tinha a facilidade que se tem hoje de acesso a conteúdo, né? Porque hoje em dia, se você for para pensar, né, a gente tem ali o papel do professor, tudo, mas a gente tem um monte de conteúdo na rede. Se você até tiver um pouquinho ali mais de percepção, né? Tem gente que estuda através da inteligência artificial, né? Se você pagar lá o chat GPT, você pedir para ele fazer, olha, me estrutura o estudo para eu aprender inglês. Né? Ele vai te falar assim, você deve estudar 2 horas por dia, tal. Começa estudando gramática. Ele consegue montar um plano de estudos para você. Né? Se você conseguir pedir para ele de maneira correta, ele vai te montar um plano de estudos, ele vai montar uma metodologia, ele vai te montar exercícios e você consegue estudar com ele. Então, hoje em dia tem muita facilidade. Então, naquela minha época, a computação, assim, não era tão visto na época do colegial, né? Era um cursinho novo, era pequenas coisas, eu não tinha acesso a conhecimento, a gente usava mais biblioteca naquela época para achar informação, então tinha que ler livro, tudo, e também, sim, tem parte minha culpa nisso também, porque eu não estava entendendo, né, eu depositei ali a confiança naquele professor, ele não correspondeu, e para mim pareceu que aquilo não era para mim, né, e E aí eu acabei tomando aquilo como você falou, assim, um ódio, um ranço, né, por essa matéria, né. E aí eu fui procurar outras coisas, porque também, se você parar para pensar, o colegial para um aluno é o momento de tomar decisão, né, ele tem que escolher a carreira dele, né, ele tem que prestar o vestibular, né, o pessoal até brinca, né, da palavra prestar, né, porque se você não prestar o vestibular, parece que você não presta para nada, né, não serve para nada. E e aí, assim, você tem que tomar decisões e tem inúmeras opções, né? São inúmeras carreiras. Você não sabe direito o que você gosta, qual que é o certo. E assim, você tem que tomar decisão, né? E tem que ser rápido. Você tem que marcar lá no vestibular, tem que fazer a prova. Você pode cair na sua primeira opção, na segunda, terceira ou quarta opção, às vezes lá dentro do processo seletivo. E você tem que ordenar de acordo com o que você acha melhor para você, pensando no seu futuro, pensando numa carreira, e é tudo assim, muito rápido, né, para um jovem ali que está com 18 anos, 17 anos, né, e tem muita coisa para decidir. Então, às vezes, você acaba tomando decisões muito impulsivas. Então, nesse caso, eu tinha fazendo curso extracurricular, né, que não era nem da minha grade curricular, eu tinha que pensar ainda no vestibular. Eu não tinha tempo para gastar numa coisa que era essa, porque eu tinha que terminar o colegial e depois eu tinha que prestar o vestibular. Então eu também não me empenhei tanto. E assim, eu coloquei o peso no professor, tudo, né? Mas assim, ao mesmo tempo também eu ponho meia culpa nesse professor, porque eu tentei ir fora da aula, pedir para ele ajuda e ele se negou. Então, assim, ele não quis me ajudar mais nada. Então, assim, eu não tinha mais a quem recorrer. E aí eu acabei abandonando esse curso. Eu falei assim: não é para mim. Eu gostei de mecânica, gostei da eletrônica, mas não é para mim a computação. Não vou fazer mais esse curso. Vou focar no vestibular e vou pegar outra coisa, né? Então é um momento muito difícil para quem tem essa idade, 18, 17. Muita gente, o pessoal faz a decisão por exclusão, né? Se parar para pensar. Ah, eu não gosto de português, então não vou para as áreas de humanas. Ah, eu não gosto de, por exemplo, ver sangue, então eu não vou ser médico. E às vezes a decisão não é tanto pelo que gosta, mas sim pelo que não gosta, né? Então foi isso. Eduardo, é, penso exatamente a mesma situação, né, de minha carreira, que no dia de hoje tenho que correr atrás de Python, e você me falou de que a Nick BR também faz aulas, né? Mas Uhum, antes de ir a esse assunto das aulas, que me parece muito interessante, conhecer um pouco mais de Nick BR, os tempos mudam. uhum, O dia de hoje é muito diferente do estudo de antigamente, né? Mas você tem
um conselho o dia de hoje, o que fazer se alguém decidisse estudar, o que fazer a mais para já, na hora de sair da instituição, da faculdade, qualquer, já esteja preparado para tomar posse de uma vaga, cara. Porque o dia de hoje eu vejo assim, você se prepara todo, mas se você não faz esse extracurricular que você falou, cara, você está um passo atrás de toda essa galera que já está no mercado, que já está tirando certificações. Como a gente faz para não ficar muito atrás, né? Muito longe do objetivo de conseguir o primeiro emprego, né? Eu acho que assim, a universidade ela te dá muitas oportunidades. Então, assim, o primeiro emprego geralmente é mais fácil ali quando você já está dentro de uma universidade. Uma porque a universidade ela vai te dar a base do conhecimento, né? Então tem muita gente que às vezes quer entrar no mundo da área de redes e não se importa tanto com a base do conhecimento sólida, né? E aí o que a gente fala é importante pensar numa universidade, numa faculdade ali que você vai conseguir a base antes de ir para direto nas tecnologias, porque certificação é tecnologia, é momento. Tanto é que ali o CCNA ou qualquer outra, MT, alguma coisa lá de Microtik, de Juniper, mas tem validade, porque é momento. Então, às vezes, você precisa o quê? Ter a base sólida, tá? Para depois ali você ir atrás dessas tecnologias. Então, o que a gente dá de recomendação é você ir atrás dessa base sólida. Onde você consegue essa base sólida? Então, geralmente nessas universidades aí, que você vai ter ali 5, 4 anos de estudo. Terminado isso, né, que você aí quer adentrar no mercado e, bom, a universidade vai te ajudar, geralmente elas ajudam, tem um mural lá que você vai procurar o seu primeiro emprego, tudo, e eles vão atrás das universidades, as empresas vão, o NIC-BR também vai, então, por exemplo, a gente também vai procurar dentro das universidades, os alunos, faz um post ali, tenta falar com o setor de estágios para procurar o aluno, porque assim, as empresas também querem você, né, lá. Então, elas também fazem um esforço. Eu acho que quando a gente pensa em contratação, a gente tem que ter um movimento dos dois lados, tanto o seu quanto da empresa. Então, a empresa, ela quer você. E ela quer você bem jovem até. Por quê? Porque ela quer moldar você como um profissional dela, seguindo as coisas dela, né? E você também tem que se esforçar também para achar essa empresa. E às vezes a empresa, ela exige um pouquinho mais de conhecimento, que é isso que você estava falando. Às vezes ela exige uma certificaçãozinha. Às vezes ela exige que você tenha um pouco mais de conhecimento, que você corra atrás. Então, um jeito é você não ficar parado, né? Você sempre está se atualizando. E isso é uma coisa que a gente pega até nas nossas entrevistas com as pessoas, né? Como que a pessoa se atualiza na área? Porque não basta assim, olha, eu eu estudei e parei. Eu terminei aqui a faculdade, tudo, e agora estou esperando o mercado. A nossa área é uma área que corre muito, né? Ela é muito rápida. Então, assim, você não pode ficar para trás. Então, você precisa se especializar. Especializar, você pode ser assim através de alguns vídeos ali no YouTube, pode ser através de seguir algum blogueiro ali da área, pode ser ali de um canal de informação importante. Mas assim, o quanto mais você estiver próximo da origem da informação, é melhor. Então, por exemplo, aqui para a gente da área de redes, o quanto que é mais próximo da origem da informação? É quem cria os protocolos. Então, se você tiver, por exemplo, olha, eu vou atrás do IETF, Internet Engineering Task Force, ou seja, Força Tarefa de Engenharia Internet, que é onde foi que criou o IPv6, aonde que criou o IPv4, aonde que criou o HTTP, que criou os protocolos. Eu sigo eles porque ali é um canal aberto, eu participo ali das discussões, eu busco informações dele. Você está pegando a origem da informação e ali não vai ter erro, né? Não é tipo aquele telefone sem fio, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e chega a informação toda corrompida. Então você buscar a base da informação é muito importante. Então se alguém vem e fala pra gente, eu busco as informações lá no IETF ou em outras instituições que geram os padrões, isso pensando na nossa área, né? Geram os padrões, é muito relevante. Eu vejo que ele é uma pessoa que é empenhada, que ela busca, ela vai ter informação, se eu perguntar, ela vai saber responder. Às vezes muito mais do que quem tirou a certificação, né? Porque ele está buscando na base, né, o conhecimento. Então, assim, são algumas dicas aí que a gente dá, né, pro pessoal.
você estava falando de entrevistas Uhum. e se me ocorre que essa pessoa, às vezes, cara, muitos não têm experiência, né? Sim. Mas, o dia de hoje, a gente tem como montar um portfólio, né? A Uhum. gente tem como mostrar por meio de emuladores. Cara, no nosso tempo, essas PNLab, MBNG, cara, era uma coisa que requeria um equipamento muito forte, né? No dia de hoje, Uhum. você quer tirar um CCNA, até um CCNP, que eu tirei, cara, para que tracer? Ele não É. requer uma super máquina, né? Às vezes a pessoa está ficando muito, cara, eu tenho que ter uma super potente máquina, um notebook muito potente para eu demonstrar que eu sei, né? E Sim. mais por aí que vai minha dúvida, você como entrevistador, né? É beneficioso que el futuro o el aspirante demuestre esta a través de portfolios, olha, eu fiz esses laboratórios aqui, olha, eu entendi isso CPF. Isso também vende? Olha, vende sim, porque assim, o que que eu posso te dizer, tá, Tommy? A gente não é entrevistador, né? Eu, tipo assim, tem uma equipe pequenininha aqui, são 10 pessoas, né? Mas a gente contrata, a gente até tá com vaga em aberto no momento. Mas o que que eu posso dizer? Cada um tem o seu perfil ali de procurar o seu funcionário. E a gente procura de uma maneira diferente, né? Aqui na nossa equipe. Então, quando a gente vai fazer ali a entrevista do nosso candidato, a gente procura um perfil de pessoa. Porque assim, a gente quer o quê? Que aquela pessoa demonstre para ela demonstre para a gente que ela consegue se encaixar na equipe, né? E aí siga algumas aspirações da equipe. Por quê? Porque daí eu sei que ela vai ficar comigo. Então, assim, o que que você está falando? Olha, eu montei um laboratóriozinho. O que que isso está me trazendo de informação? Olha, ele tem o quê? Uma característica que é de ser autodidata. Ele foi lá e montou um laboratório para ele, para estudar. Ele buscou as coisas. Então, assim, numa conversa que a gente faz bastante, né, nessa questão de entrevistar a pessoa, a gente pega essas coisas. Então, a pessoa que quer ir atrás, né, para a gente é muito importante. E, assim, é muito complexo, né? Se você a gente comentar um pouquinho aqui do nosso processo seletivo, posso até falar, né? A gente começa, né, com uma entrevista com a equipe. Isso daí eu acho que é o primeiro passo e é o mais importante, porque não importa que a pessoa mostre para a gente que assim ela sabe de tudo. O que eu falei, o que é mais importante é ela se encaixar na equipe. Então a equipe inteira entrevista. Então fica ali 11 pessoas, 10 pessoas, né, entrevistando aquela pessoa. Por quê? Porque todo mundo tem que gostar dela. E aí é uma responsabilidade da equipe achar uma pessoa que a equipe vai gostar, né? E aí tem que bater, tem que dar aquela sintonia, aquele match, né? E aí, quando dá esse match, que a gente vê que a equipe gostou, aí sim a gente vai para outras etapas, né? E aí a gente vai pegando nessas entrevistas, né? Que passa dessa parte de personalidade da pessoa, se ela é autodidata, porque aqui a gente quer pessoas que queiram continuar se especializando. Então a gente quer que pessoas que continuem estudando. A gente não quer uma pessoa que entra aqui e fique parada. A gente quer o quê? Alguém que vá promover, né, o futuro do desenvolvimento aqui da internet do Brasil. Essa é a missão aqui do NIC, né? Promover a internet, a qualidade da internet no Brasil. Então, a gente começa a ver assim, então é uma pessoa que não pode ficar acomodada, é uma pessoa que vai buscar informação. Ele montou um laboratóriozinho, então ele busca informação. Então, assim, a gente vai pegando nessa conversa algumas coisas que vai parecendo muito com a nossa missão, com o nosso valor, do que a gente acha importante. E depois a gente vai dar tempo para a pessoa se especializar aqui dentro, né? A gente vai dar tempo para ela estudar, vai dar tempo para ela crescer, para ela conseguir produzir material e desenvolver, né, aqui dentro da empresa, tá? Agora, você que Eduardo falou que tem uma vaga aí, aonde que a gente pode divulgar ele? Está no próprio site do NICBR? Como é que a gente Isso, consegue participar do... isso, fica lá no próprio site do Nick BR, tem um trabalho conosco lá embaixo, mas é nick.br/vagas. É uma URL bem curtinha, bem fácil de você acessar. E lá, assim, tem vagas em vários setores, né?
e cada um tem o seu gestor, e o gestor ali faz ali o processo seletivo. Eu estou contando do meu, né? Que a gente começa assim, eu preciso muito mais que a pessoa aqui se encaixe na equipe, porque é aquilo lá, se a pessoa ela não se encaixa na equipe, e aí começa a dar o quê? Alguns conflitos. E aí a equipe não anda para frente, né? É aquele tal negócio, todo mundo tá no mesmo barco, a gente tem que remar junto. Se alguém tá remando ao contrário ou fora de ritmo, o barco não vai para frente. Então a gente precisa o quê? Que tá todo mundo alinhado, né? Então é uma coisa que para a gente é muito importante. Depois que a gente alinha, que a equipe gostou daqueles candidatos, a gente passa para cima. Então aí vai para o gerente, aí o gerente vai fazer mais algumas perguntas, ver se encaixa tudo, e aí segue e contrata. Mas para a gente é muito importante a equipe gostar da pessoa, né? E isso daí tem sido assim bem efetivo, porque depois que a gente contrata a pessoa e a equipe, ela se sente já pertencente do processo, né? Então a equipe ela se sente valorizada, e a outra é que a pessoa também entra aqui na equipe, começa a remar conjunto, fica, porque todo mundo cria um ambiente bom, né? Fica um ambiente agradável para se trabalhar, né? Porque todo mundo gosta de si. E aí sabe que um tá remando, tá com dificuldade, ajuda a remar junto, né? Para poder andar todo mundo para frente. Ni todo mundo está preparado para trabalhar como equipe, né? Isso. Albertina Paula dice, né? Soy da área de redes de computadores y muchas das veces siento que es muito abrangente. O que devo levar mais em conta ao estudar redes de computadores? Tá. Então, Albertina, assim, aquilo que a gente estava falando. Se você já tem ali uma base bem consolidada, se, por exemplo, você fez ali uma faculdade ou ali uma universidade, isso daí já é um passo. Agora, se você não tem, ou também não tem ali a possibilidade, né, de fazer, porque tem muita gente que tem muitos outros problemas de vida, busca essa base, tá? Isso é importante. Às vezes você não consegue de um lado, mas você pode buscar do outro. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, aqui no Brasil, a gente tem o NICBR, a gente tem vários cursos que a gente não foca só na tecnologia, a gente foca na base. Então, você vai ver ali, a gente tem um curso de IPv6. Então, eu estou explicando para você como funciona o protocolo, né, bem focado na teoria, né? A gente vai dar alguns laboratórios práticos, mas é um protocolo, né? Eu não estou falando como que é o Cisco trabalha, como que o MikroTik trabalha, como que o Juniper trabalha. Estou falando do protocolo, que é a base. Depois que você tem o conhecimento dessa base ali do protocolo, aonde você for aplicar ele, se é Cisco, MikroTik, Juniper, Huawei, o que for, você vai conseguir, independente dos comandos, porque você entende como que o protocolo deveria funcionar, tá? Então, Albertina, procura sempre essa base, tá? Aí a gente pode recomendar para você, por exemplo, os cursos do NICBR que focam nessa base, as faculdades focam nessa base, tá? Se você quiser, a gente tem muito conteúdo, tá? Então a gente pode ver as lives, os eventos presenciais, tá, que a gente promove. Tem outros lugares que você vai poder conversar. A gente faz live, mas a gente sabe que tipo tem vários colegas nossos da área que focam nisso. O Ayub é um deles. Então, se você assistir as lives do Ayub também, aqui do Tommy, se você assistir do Gustavo Calau, tá? Vou te falar de outros, até que o Tommy já entrevistou alguns. Se você procurar a Tatiane Figueiredo da Datacom, que são pessoas assim da área que você vai entender que elas focam na base. Elas não querem focar tanto assim na tecnologia, elas querem te dar o conceito básico para depois você aplicar em tudo que é lugar. Então, Albertina, procura sempre a base para depois você ir atrás das tecnologias, tá? Tipo assim, é você entender um pouco como que a máquina de, por exemplo, vamos supor, a máquina de lavar roupa funciona. Você sabe que ela tem que girar, tem que bater. Depois, se ela vai ser Brastemp, se ela vai ser de outra marca lá, tudo, quais são os botões que você tem que apertar, você vai. Não tem problema. Mas você sabe que você tem que botar uma quantidade de roupa, uma quantidade de sabão que limpa aquela roupa e assim por diante. Uma coisa ali, pensando ali num fogão, fazendo assim analogia simples. Então busca a base, tá? É o que a gente daria ali de consideração. E aí também tem coisas também que a gente pode citar, porque tem coisas que na nossa área de rede são produzidas lá fora, tá? Então o inglês é muito importante, tá? Para entender. Então, como a gente está falando lá do IETF, que é a Força de Engenharia
força-tarefa de engenharia de internet, né? Eles produzem tudo e fazem todas as discussões em inglês, tá? Então, se você conseguir ali estudar inglês, tudo, você vai buscar informação de quem é criador daquilo. Tá? Você vai falar com os criadores, você vai entender o que eles estão pensando, por que, que o protocolo segue determinada função, por que, que ele segue outra função, por que, que ele não faz aquilo que você achava que deveria. Porque às vezes lá já teve muita discussão e lá para frente você descobre que não ia dar certo. É quase muito parecido se você pensar ali com um jogo de xadrez. Tá? Então, assim, olha, então se eu fizesse esse protocolo fazer isso, vai dar certo? No jogo de xadrez, se eu movimentar essa peça para cá, para cá, para cá, para cá, vai dar certo? Não, não vai, porque daí ele vai dar lá um movimento que vai roubar a minha peça, vai conseguir tomar ela. Ah, então não é bom. Por quê? Porque eles trabalham em cima de discussões. Então, assim, ninguém cria um protocolo sozinho. É sempre assim, com uma comunidade. E você pode ingressar nessa comunidade, que é aberta e gratuita, entender como que alguém propôs uma ideia e outros ajudaram a construir ela. E aí você vai entender, né, como que as coisas tomam determinados caminhos. Né? Eu acho que assim é bem importante. Mas eu acho que assim, essas são as dicas que eu dou. Assim, vai procurando a base. Tem muita gente que produz um conteúdo muito importante. Tá? Eu falei alguns nomes, mas existem inúmeros outros aí. Em português agora temos muitos, Eduardo. Mas aí também há um pequeno problema que a gente estava conversando, né, cara? Tem muito aí golpe nas redes também, né, Eduardo? Tem muita gente que prometendo uma coisa que você vai conquistar em pouco tempo, sendo que o cara tem 10, 15 anos no mercado e nunca conquistou em seu primeiro ano todo o que ele está vendendo, né? Como filtrar esse tipo de pessoas para não caer nessa frustração? Porque amanhã, mais tarde, a gente faz um investimento, talvez, de dinheiro forte para poder querer sair do esse lado, né? Mudar a história, né? De vida, né? Assim, essa daí não é uma pergunta fácil e nenhuma das áreas, né? Como a gente não cair em charlatão. Se não tivesse, né? Como pessoas para enganar a gente na vida, né? Tem sempre gente mal tentando enganar, tem sempre gente com interesses escusos, interesses em outras coisas. Mas o que a gente pode falar é que lá você precisa criar um senso crítico, né? Assiste ali aquele vídeo. Olha, ele falou sobre determinado assunto. Vou procurar esse mesmo assunto de outras pessoas. Vamos ver se outras pessoas também estão falando aquilo, né? E aí você vai vendo se aquilo lá é uma coisa boa ou não. Às vezes o pessoal posta no comentário. Tem muitos vídeos ali que são polêmicos ali na nossa área, né? Que o pessoal que não gosta de determinado assunto vai lá e critica, né? Nos próprios comentários, né? Então você já começa a desconfiar. Por que tem tanta gente criticando essa ideia, né? Será que faz sentido? Então é uma criação de senso crítico mesmo, né? Não tem muito que a gente falar, assim, você vai pegando isso com o tempo, né? Então é estudar, tá? Lugares assim que a gente pode te dar de confiança, né? Assim, é porque é chato falar, né? Porque se eu falar eu vou falar do meu trabalho, né? Que é de confiança. Mas por que eu queria falar do NIC BR, né? O NIC BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR. O NIC BR, ele é a instituição que foi criada para cuidar aqui da internet do Brasil, tá? Então é uma entidade que cuida da internet, tanto é que é a gente que registra todos os sites com ponto .br. E a gente é uma instituição, né? A pessoa tem que entender isso. E é uma instituição sem fins de lucro. Então a gente está recebendo os inputs ali, o dinheiro dos sites com ponto .br, mas a gente tem que retribuir para a sociedade. E por a gente ter que retribuir para a sociedade, a gente está focando no quê? No melhoria da qualidade na internet do Brasil. Então é fácil de ver que a gente não está querendo ganhar dinheiro, ganhar seguidor, não é nosso interesse. Nosso interesse é melhorar a internet. Então por isso que eu falo assim, o NIC-BR é uma grande fonte, tá, de conhecimento puro, tá? Porque a gente não está com interesses escusos. E assim, por isso que eu estava comentando, mas assim, aqui em português, você buscar as coisas do Nick. E os nossos projetos também chamam pessoas que a gente procura ser boas na área, né? Pois, ultimamente aí Nick BR tem muitas palestras de profissionais em qual são renomeados e eu recomendo mesmo.
como é que, se alguém quer apoiar a Nick BR, você faz uma pré-seleção, eu posso ir com conteúdo e apresentar, porque há muitos entusiastas, né, cara, que talvez têm e não sabem como chegar a ir a ajudar ou apoiar a este tipo Então, de assim, necessidade, né, mais que todo, né? a gente, assim, aceita a ajuda da comunidade, né? O, o Ayub mesmo já foi um dos palestrantes nossos, né? Fernando Frediani, a gente pode falar Douglas Fischer, tudo ali, de vários outros nomes aqui, fora os outros que você já entrevistou no seu canal, como Gustavo Calau e outros lá, que a gente foi, né? Alguns a gente é proativo, né? E vai buscar ali o conteúdo, ver se a pessoa é boa, e outros a gente é o quê? Um pouco reativo, como você estava comentando. A pessoa procura a gente também. Mas assim, a gente por ter já mais conhecimento na área, né, a gente evita ali que seja uma pessoa que não é de renome, que tem uma pessoa que tem algum problema na, na hora de ensinar, tem ali algum outro interesse ali escondido, né? Alguma É coisa assim notório, escusa. né, cara? É, então a gente tem uma curadoria, né? Então isso daí passa por várias pessoas aqui, um determinado nome. Se o cara faz uma proposta, a gente tem um comitê que faz a curadoria daquela pessoa, vê, ó, a proposta dele é relevante para a área? É relevante. O que ele está falando ali, mostrando nos slides que ele mandou para a gente, faz sentido? Faz sentido. Aquela pessoa tem ali alguma coisa ruim na praça, né? Alguma difamação, alguma coisa que ela fez que prejudicou outras pessoas. Não, não tem, então a gente prova, né? E aí, essa é uma das maneiras que a gente faz, por exemplo, a seleção de palestrantes nos nossos eventos. O pessoal manda as propostas para a gente, tá? Então, o Ayub já mandou várias, tá? O Daniel Damito, o André Dias, a gente recebe todas essas pessoas, eles entendem até que o Nick, desculpa, Tommy, eles entendem até que o Nick é o lugar que é de renome, então eles querem estar com a gente, tá? Então a gente atrai essas pessoas também. Cara, esse é gente só fina, cara. Eu super recomendo. Eles todos estão no meu canal. Cara, é interessante como é que vocês, como Nick BR, veem a necessidade e vão atrás dessa necessidade, né? Mas, cara, de que depende que tenha uma melhora a internet no Brasil? De infraestrutura, de conhecimentos, você que vê em todos estes anos, porque já são 12 anos que você está no NICBR, né? Uhum, faz muito Poderia tempo. contar-nos aí um pouco disso? Olha, do que a gente vê de principal aqui nas redes brasileiras, né? Isso daí é de quando a gente faz, por exemplo, surveys, né? Tipo, que a gente faz pesquisa, né? De ver onde que o pessoal gostaria que melhorasse tudo. Todos eles falam conhecimento. Sempre cai na área de cursos. O pessoal quer mais cursos, eles querem mais conhecimento. É aquilo que a gente estava falando, nossa área é muito rápida. Às vezes, assim, surge um protocolo novo e muda toda a questão. Né? A gente, aquilo lá, surgiu, todo mundo trabalhava com IPv4, agora tem IPv6. Ah, olha, ali agora a gente está tendo um problema no BGP, né? Na questão de segurança. Surgiu o RPKI, todo mundo tem que usar o RPKI. Ah, surgiu depois ali o IRR. Como que o pessoal está utilizando? Então, o pessoal também necessita disso. Eles vêm procurar a gente e eles falam: a gente gostaria de saber mais sobre determinado assunto para melhorar a rede. Tá? Então a gente parte dessa base que é o conhecimento. É claro que depois, assim, tem coisas que poderiam melhorar, que é na questão de infraestrutura, né, mudança de tecnologia, né, o pessoal trabalhava com rádio, vai para fibra, tudo, mas isso, né, que a gente vê muito particular daqui do Brasil, o pessoal que criou as redes, eles são empreendedores, né, e por serem empreendedores, eles são muito bons de negócio. Então, assim, a questão de trocar de infraestrutura, de negociar, para eles é rápido, é fácil, é inerente. Às vezes só ele vai muito mais na base, né, do feeling, né, do sentimento, assim, aqui vai dar certo, né? Mas aí o que ele sente falta? Ele sabe que aquele caminho vai dar certo, mas ele não sabe o porquê. O que é o porquê? É a base, é o conhecimento. Então, assim, ele acerta.
muitas vezes eles acertam, é em tentativa e erro. Mas depois ele quer saber por que ele acertou. E como que ele pode acertar com mais facilidade nos próximos. E ele vai atrás de conhecimento. E aí a gente vê os cursos. O mundo, Eduardo, mudou muito após da pandemia, né? Uhum. Com penas e perdas importantes para as pessoas, mas ele nos trouxe a era digital do remoto, né? Como é que Nick BR enfrenta isso? Tem vagas remotamente, funcionários remotos? Como é que trabalham aí? Bom, assim, acho que a Albertina, né, perguntou se tem, não tem vagas remotas. Assim, depende muito de cada departamento. No momento, provavelmente não tem, tá? Mas como que aconteceu? Durante a pandemia, acho que assim, foi de todas as empresas tiveram que trabalhar de alguma forma remota, né? Não teve jeito, né? Aquilo lá era risco de vida, né? E o importante é mais a vida do que o emprego, né? Primeiro a gente trabalha ali na questão da vida das pessoas. Então, todas as redes ficaram remotas, assim, todo mundo ali que podia ficar remoto, ficou remoto, né? Alguns trabalhos, né, que foram dados como serviços essenciais, né, foram obrigados a trabalhar de forma presencial. O Nick BR, em alguns setores, também trabalhou de forma presencial. Não tinha jeito, afinal, a gente estava construindo a infraestrutura durante a pandemia, porque todo mundo queria trabalhar de casa. Então, a gente tinha o quê? Que melhorar os pontos de troca de tráfego, tinha que atuar em vários setores que tinha que ser presencial. Ah, era a mesma questão, por exemplo, até da área de cursos, né? A gente estava dando cursos presenciais, a gente moveu tudo para o remoto. Eu tinha que vir para a empresa também para fazer a transmissão, mas por uma necessidade de que a internet que chega aqui na empresa, né? Porque aqui é um lugar que é o ponto de troca de tráfego, a gente tem uma boa controle de gestão de redes, era mais robusta do que na minha casa. Isso daí não tem nem comparação de nível, né? Então eu vinha para cá na empresa para poder fazer a transmissão ao vivo, porque eu sabia que era importante eu ter ali uma forma de transmitir conhecimento garantido para todo mundo, não ficar se travando durante as lives, tudo. Então a gente fazia tudo com espaçamento. Então algumas coisas ficaram presenciais, outras remotas, tudo. E durante a pandemia todo mundo teve que se adequar, né? Hoje em dia, né, que a gente tem assim, às vezes um trabalho híbrido, alguns estão voltando presencial. Tudo depende muito de cada gestor aqui, né? E como que a gente está lidando com essas coisas, assim, depende muito assim de coisas internas aí, né? Não, por enquanto que eu posso dizer ali da Albertina, olhando assim por cima agora, não tem vagas remotas mesmo. Mas eu não consigo te dizer se no futuro vai ter, se no futuro não vai ter. Isso é uma coisa assim muito mais discutida aqui interna, tá? Mas se tiver interesse, não custa mandar um e-mail, tá? A gente tem ali um e-mail falando. Se você for entrar em várias vagas ali, a maioria deles é seleção@nick.br. E aí você pode deixar o seu currículo, expor ali a sua vontade. Olha, eu gostaria de trabalhar remoto, eu vejo vocês como algo importante, escreve isso. Na hora que cair ali em um gestor e ele tiver a vaga, vai olhar ali o banco de currículos e ele vai falar assim: olha, me interessou, ela encaixa, por que não? Né? Então, assim, mesmo que não tenha ou que você tenha essa vontade, manda o currículo. Deixa outra pessoa dizer o não para você, né? Não diga não para você mesmo, né? Ou não, essa é a frase que eu amo aí do Brasil, cara, né? Uhum. Ou não, a gente tem sempre, né? É. E eu vou falar para a Bertina, eu tive uma amiga aí que trabalha agora na Vivo, ela falou, Tommy, não chamaram para mim, já há 3 semanas. Amiga, você Uhum. está perdendo tempo, vai atrás, fala com a pessoa aí, com o responsável, cara, e só por ir atrás que ele pegou a vaga. É, E a vida é assim, quem vai é. atrás de seus sonhos é que consegue as coisas. Anteriormente, Eduardo, a gente estava conversando um pouco de ChatGPT, né? E eu fico pensando assim, né? Detrás, como é que as ferramentas, eles, se falamos de automatização, de programação, eles existem toda a vida, né? Mas como hoje já interage com nós, como nós, muitas pessoas ainda acham que são nossos concorrentes, né?
assim como o ChatGPT chegou para aliviar nossa vida diária, né, cara? Porque é muita coisa que a gente esquece, né? O dia a dia não leva a melhor prática de aqui a um ano. Você esqueceu o que você era bom e não mexe mais com ele, mas aí existem ferramentas como o ChatGPT que ajuda você, né? A ver que tipo de ferramentas ayudan a ir más além de estas tecnologias emergentes. Bom, aqui, tá, vamos dizer o seguinte, a gente busca esse conhecimento lá fora, tá? Muitas das coisas ali são produzidas lá fora, né? Aquilo que eu falei, em grupos de trabalho, em grupos de estudo, e a gente tenta trazer muitas das coisas que são criadas lá fora para cá, para a comunidade brasileira, tá? E a gente fica ali atento, né? Sempre essas novidades no mercado. Então, nos nossos programas que a gente traz aí de lives, intra-rede, semana de capacitação, a gente vê um pouco da necessidade ali do mercado e depois dessa necessidade do mercado, a gente tenta trazer esse conhecimento para as pessoas, né? O do momento agora é essa questão da inteligência artificial, né? Muita gente está utilizando a inteligência artificial ali para fazer esses trabalhos, falou aí de programação, tudo. A gente mesmo também utiliza a inteligência artificial para algumas coisas, para nos ajudar a escrever melhor textos, a transmitir informação melhor. Então, ferramentas, você tem que entender, né, que, na verdade, elas são ferramentas. É como se fosse o Batman, né? O Batman, ele tem ali o cinturão de ferramentas, mas o cinturão não é nada sem o Batman, né? Você precisa ter ali o super-herói, você precisa ter a pessoa, né, que vai utilizar a ferramenta e saber como utilizar. Então, assim, aqui no Nick, a gente buscou ali a base do conhecimento, a gente traz tudo isso, que é para tentar instruir a pessoa, né, a saber utilizar todas essas ferramentas da melhor forma, tá? E o ChatGPT é uma dessas histórias também. A gente atua com ele um pouco aqui internamente, assim, pelo menos eu estou falando do meu setor, né? Para Uhum. melhorar alguns textos, tudo. E, mas assim, sem a pessoa por trás, sem a pessoa para poder estar escrevendo, não é nada além de uma ferramenta, tá? E depende muito também, porque assim, a gente lida com pessoas, né, com o público. A ferramenta em si, ela está lidando ali com um texto pronto, ela não tem a humanização por trás, né? Então, assim, quando a gente está utilizando aquela ferramenta, nem sempre a resposta que a gente recebe é a que eu quero dar direto para o aluno, que eu quero passar ali de informação. Tem que ser humanizado também as coisas, né? Então, por enquanto, assim, a gente vê as coisas evoluindo num determinado ritmo, numa determinada frequência, mas, assim, o fator humano também é muito importante. O errar também é muito importante, né? Faz parte da criação, faz parte da formação. Não pode sempre querer achar que vai acertar sempre, né? E mesmo com uma ferramenta, tá? Então a gente pensa dessa forma. Tá? Top. Cara, e eu conheço Nick BR já há muito tempo e sempre fiquei com uma vontade de ir a alguns eventos, mas é complicado, né? Só agora, nesses últimos tempos, que já estão rodando mais por todo o Brasil, né? A que se deve isso? É o planejamento, requerimentos para poder movilizar todas. ¿Por qué no son mucho más seguidos en las ciudades maiores? Você está falando assim, por que, que a gente não consegue chegar em mais gente? É isso que você está pensando? Sí, porque así, por ejemplo, el próximo palestra, workshop y presencial, que es Nunic BR, siempre tiene una región, ¿no? Específica, Uhum. ¿no? No va mucho más além dessa região. Não, o que eu posso te dizer. Tá, vou te explicar um pouquinho melhor. Assim, a gente tem, por exemplo, um evento que ele é regional. Também tem outros setores. Aqui eu estou falando da parte só da infraestrutura. Não vou julgar como que age a parte de segurança ou a parte ali de padrões Entendi. web, de indicadores. São, cada um tem ali uma área e o seu fator de abrangência. Mas assim, o que, que a gente vê, tá? Na nossa área de infraestrutura, a gente vê que o Brasil ele é um país de tamanho continental, tá? Não dava para a gente focar só em São Paulo,
Então a gente traz bastante conteúdo aqui para São Paulo, mas a gente via que muita gente tinha dificuldade. Então a gente começou a fazer cursos itinerantes. Então a gente começou a percorrer o país com cursos, começou a percorrer o país com eventos, tá? Então aí que a gente criou o IX Fórum Regional, que a gente vai para cada uma das regiões do Brasil e a gente faz um evento na região. Mas a gente não fica fixo. Então, por exemplo, a gente está indo fazer agora um IX Fórum Regional em Goiânia, mas teve outros anos que foi em Brasília, tá? Pensando na edição ali do Centro-Oeste. Teve edições que foi ali no Mato Grosso, tá? E assim, a gente tenta percorrer para trazer conhecimento, porque a gente sabe que tem muita gente que não consegue ali pagar uma passagem para ir para São Paulo, para ir para Brasília. Então, às vezes, a gente tenta ir até essas pessoas. E agora, né, com um programa que a gente está do AceleraNet, né, a gente está tentando entrar no interior, porque a gente sabe que às vezes até na capital o cara tem dificuldade de ir. Então, por exemplo, a gente foi com o programa do AceleraNet para Santarém. Santarém lá no Pará, que é distante de Belém. Então, o pessoal não consegue às vezes ir para Belém, porque uma é caro, outra porque demora para ir de carro pelas vias que tinha, ou para ir de rio ali, tem dificuldade. Então a gente começou a interiorizar. Então a gente tentou ir para algumas cidades dentro do interior que a gente vê que são polos tecnológicos, porque tem que ser um lugar que tenha interesse na gente também, porque se eu chegar lá só com conteúdo e não tiver nenhuma rede lá, né, não tiver demanda, assim, no final eu estou desperdiçando o meu tempo que eu poderia estar ajudando o outro, né? Então a gente vai atrás ali dos polos. Então a gente está nesse projeto tentando ir para Imperatriz lá no Maranhão, tá? Então a gente está indo no interior. A gente foi aqui em São Paulo para Ribeirão Preto, tá? Então a gente foi para no interior que é longe, tá? Então a gente está tentando capilarizar o conhecimento, tá? A gente está nesse movimento, porque a gente vê que às vezes tudo fica muito na capital, né? E o pessoal perde oportunidades. E a gente queria o quê? Melhorar todas as redes, não só as redes da capital ou então de quem tem dinheiro para ir para a capital, mas também daquela rede pequenininha que atende uma cidade pequenininha lá no interior. E o cara, ele precisa melhorar a rede dele, né? E a gente quer trazer Provedores, né? conhecimento para ele. Eu acho que os provedores de internet são os que mais, às vezes, ficam isolados, né? Aí, em uma ilha que para cara. Eu não sei como está funcionando esse cara, né? É. E... Pode falar. Ah, não, e é isso. Então a gente tem esse projeto que a gente leva os cursos para várias comunidades, para várias regiões, tá? E a gente tenta levar eventos também, porque o evento ele é muito importante para a questão do networking, tá? No evento a gente também fomenta a criação daqueles formadores de conhecimento, né, de conteúdo. Então eu deixo a pessoa da comunidade palestrar. Eu dou uma oportunidade para ela transmitir conhecimento local, né, para ela crescer, para ela se desenvolver e desenvolver a região dela, tá? Eduardo, assim como você vê que Nick BR vai atrás essas alianças estratégicas, desses parceiros, para ter essa maior cobertura de transmitir conhecimentos em sua carreira, como é que isso foi? Como que você chegou a esse momento de dizer, eu preciso de um networking, assim como precisa Nick BR para poder ir mais além em minha carreira, em minha trajetória? Ah, eu acho que assim, não tem como, né, você trabalhar e estudar tudo sozinho. Networking é importante. Eu acho que isso daí vem do ser humano, né? A gente aprendeu a viver em sociedade. Por quê? Porque a gente precisa da outra pessoa. Senão todo mundo viveria sozinho em cavernas, né? Mas aí a gente evoluiu o quê? Criando sociedades e regras para a gente trabalhar em conjunto. E foi aí que a gente cresceu. Então, a gente tem que entender que o mundo não é só a gente precisa da ajuda dos outros, né, para crescer e se desenvolver. Tanto é que a gente faz trabalhos em equipes, né, trabalhos em grupos. Então, se você depende do outro para fazer alguma coisa muito mais avançada. Então, o networking ele é muito importante, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, né? No caso aqui do Nick BR, né, a gente começou a promover esses cursos, começou a promover os eventos, a gente foi ali conversando com as pessoas, foi fazendo networking. E aí, por exemplo, no meu caso, eu fui conhecendo pessoas durante essa minha trajetória que eu vejo que são boas
para o Brasil, na questão de transmissão de conteúdo. E aí eu tento trazer elas, por exemplo, para palestrar nos nossos eventos, para poder trazer conteúdo para mais gente. Então eu utilizo ali o canal do Nick BR para o quê? Para que esse cara que tem um conteúdo muito bom para o Brasil consiga chegar em mais pessoas. Que é assim que foi com o Gustavo Calau, as outras pessoas aí. É massa, Que né? você também teve a mesma ideia, né? De chamar essas pessoas para o seu canal. Então você foi ali, o quê? Dando ali uma oportunidade desse networking, dessas pessoas falarem com o seu público, né? E assim todo mundo ganha, né? É importante a gente pensar que quando a gente tem uma missão boa, que é o ensino, todo mundo ganha. A onda fica maior, né? E chega a muitas mais pessoas ao final de todo. Mas, Eduardo, eu estava vendo aí em sua trajetória profissional, né? Você, basicamente, vamos falar assim, né? Se encontrou rapidamente com seu perfil. Quais foram os fatores determinantes para você chegar rápido a essa resposta? Você está falando assim na hora de montar a equipe ou na hora Não, não, não. de. Você como profissional, né, Eduardo, já deixando um pouco Nick Ver, que já eu acho que a gente entendeu muito bem de essa instituição, né? Eu quero um pouco ir mais já do lado de você mesmo, né? Bom, então acho que podemos voltar um pouquinho lá naquela história lá do que eu entrei no mundo de redes, né? Deixa eu voltar um pouquinho antes nessa história. Então, ali eu comecei a entrar na computação, né? E eu gostava de programar, né? E eu, quando eu fiz lá na USP, eu fiz um curso que era chamado cooperativo, né? E esse curso cooperativo, né, da computação, ele tem uma particularidade, né? Que você fica no estágio sem ter aula e fica na aula sem ter estágio. Como que funcionava? Eles dividiam um ano em 4 meses, tá? Era 4 meses de aula que você não estagiava e 4 meses de estágio que você não tinha aula e ficava intercalando assim, tá? E a ideia é que você fizesse 8 horas de estágio, num momento que você pudesse se dedicar à empresa e entender como que a empresa funciona. E te permitia ter vários estágios, né, ao longo da sua formação acadêmica, né? E esse curso ele existe até hoje, tá? O curso cooperativo de computação. Eu gostei muito dele e eu comecei a ir atrás ali nos meus estágios das formações complementares que eu não tinha na faculdade, porque afinal, você falar computação é um mundo abrangente, tem inúmeras coisas, né? E a faculdade ela dá a base, mas assim, ainda o universo é muito grande, né? Então, assim, eu fui atrás das lacunas que eu tinha de conhecimento. E aí eu fui atrás, por exemplo, eu queria saber de programação, por exemplo, para coisas mais embarcadas. Então, o primeiro estágio que eu fui ver ali era de programação em, em maquininhas de ponto de venda, né? Então, aqueles que você passa o cartão de crédito. Então, eu queria saber como funcionava a computação dentro desses equipamentos, como que eu poderia falar ali com os microcontroladores e tudo mais. Depois, eu fiz ali um estágio, porque eu queria saber como que funcionava mais a programação na parte web, né? Então, eu fui atrás de um estágio que me desse esse conhecimento, que me desse essa oportunidade de aprender. E um dos estágios foi da área de redes, né? E da área de redes, né, quando eu estava ali procurando as opções, como a gente estava comentando, né, de a própria universidade atrair as empresas, e ela atraiu o Nick BR, tá? E o Nick BR mostrou ali uma área de redes, era uma lacuna que eu tinha no meu conhecimento, e eu escolhi trabalhar. Não foi direto num provedor, não foi direto ali num fabricante, não foi. Foi assim, uma empresa que chegou lá, eu olhei assim, me pareceu interessante e eu fui atrás, né? E aí eu caí nesse mundo de redes, e aí eu gostei, né? Também. E aí eu comecei a ficar me especializando nesse mundo de redes, né? E E aí depois ali dentro do Nick BR, né, a gente foi, eu comecei aqui como programador da área de redes, né? Sempre voltando mais para programação, que era o que eu gostava, né?
E aqui dentro do NICBR eu tive também uma pessoa que falava muito da área de cursos, né? E que foi ali um tutor para mim, e me incentivou muito a ir para a área de cursos, né? E a missão me atraiu. Bom, estando dentro do NICBR, me atraiu essa questão da importância da empresa, da instituição para o Brasil, né? E dentro daqui, conhecendo algumas pessoas também que foram muito importantes para a minha área profissional, para o meu crescimento profissional, me mostraram essa área de ensino, que ela era muito. Ah, era muito, vamos dizer assim, nobre. Acho que essa é a palavra, é uma área nobre, né? De você conseguir ajudar o próximo, né? E, e aí surgiu a oportunidade de se tornar instrutor, né? E eu fui atrás e deu certo tudo. Aí depois eu cresci aqui e comecei a ser coordenador. Então, assim, as coisas foram encaixando. Às vezes, assim, não é tudo que a gente procura direto, né? Então, aquilo lá, eu estava querendo saber um pouquinho de redes, eu não estava querendo ser professor de redes, né? E, e aí as portas abrem, né? Você vai seguindo qualquer caminho da sua vida, você vai encontrando portas, algumas portas você vai seguir, outras vão se fechar, outras vão abrir, e você tem que tomar decisões da sua vida e escolher um caminho que você se orgulha, né? De ter trilhado. Eu acho que é importante você estar feliz onde você está e que você goste do que você faz. Se você não gosta, você tentar procurar outro lugar, procurar uma outra opção, né? Então, eu acho que assim, são dicas que eu dou que foram da minha trajetória, por que eu caí aqui. Foram portas que foram abrindo, eu fui entrando nelas, eu fechei outras, e é assim, importante é você estar feliz, né, onde você trabalha. E eu acho que assim, de todos os aprendizados também que eu já tive assim dessas outras oportunidades de emprego, eu acho que o fator ambiente, o fator as pessoas que estão à sua volta é muito importante, né? Então, quando você tem uma equipe boa, uma equipe que você gosta, com pessoas que você gosta de trabalhar, gosta de estar junto, lembrando que assim, o trabalho é 8 horas da sua vida por dia, né? É, é um terço da sua vida, né? Se você parar para pensar que o dia tem 24 horas ali, você está gastando um terço com essas pessoas, é o terço que você fica acordado, não é o terço que você fica dormindo. Então, assim, é um tempo muito de valor, né? Então, Con você está no lugar certeza, né? que você gosta das pessoas, se você gosta da missão, gosta do valor, que você se sente bem, é muito importante, né? Então, coisas assim que eu dou de dica para as outras pessoas, dou de dica aqui para os meus funcionários, para os meus colegas de Eu, trabalho. eu vim de entender, Eduardo, e você falou no tutor mentoria, né? A importância que as empresas, há empresas grandes que já vão nessa linha, né? De chegado um momento, uma etapa de profissional consolidado dentro do ambiente, pega um tutor, pega um mentor para poder dar o levar a essa persona a outro nível, ¿no? Y acredito que eso debería ser como un padrón, ¿no? Mas no todas las empresas tienen esa visión o ese recurso, ¿no? Porque también es un recurso, es un gasto y todo conlleva a dinero al final, ¿no? Si no tener qué hacer, va a tener pagar hablar para alguien de confianza, si puede mentorar, ¿cómo usted ve eso? Ah, bom, assim, às vezes a empresa ela não te fornece assim direto um tutor, alguém que vai ser ali essa pessoa, mas geralmente dentro da equipe você acaba encontrando afinidade com alguma pessoa que vai conseguir te dar alguma experiência. Você entrou numa empresa, você é novo na empresa, não quer dizer que você é novo de idade, né? Mas você é novo da empresa, você não entende ali a cultura, as coisas como são. E a equipe geralmente tem alguém que acaba te abraçando, acaba te aceitando e te passando essas informações, sendo um tutor para você, né, você acaba tendo alguma afinidade. E o lugar que você não tem afinidade, não tem uma pessoa que você possa confiar ou que vai te ajudar nisso, muito provavelmente você não vai ser feliz nesse lugar, né? Porque assim, aquilo lá, a gente vive em sociedade, né? A gente
depende das pessoas também para serem felizes, né? Tipo, não é só você, você precisa ter amigos, você precisa ter contato com outras pessoas. Se todo mundo ali não fala com você, você não tem ali confiança em ninguém, muito provavelmente você não vai ficar feliz naquele trabalho e vai acabar saindo. Então, assim, inerentemente eu acho que acaba acontecendo. Agora, a questão de pagar um tutor, né, o que o pessoal pensa muito, eu acho que é dessas coisas do coaching, né? É assim, tem momentos da vida que a gente pode ser que você precise, né? De uma pessoa que te ajude, né? O coach pode ser ali uma pessoa que fala que é um coach, pode ser um psicólogo, pode ser um amigo de fora do trabalho, tudo. Às vezes, se você não tem essa pessoa, né, ou um familiar também, porque um pai também pode ser um grande, né, um grande professor para você, né, uma pessoa que vai te dar todo o subsídio de conhecimento. Mas assim, se você não tem essa pessoa, que também não. Você não pode exigir isso das outras pessoas, né? Você pode, nesse caso, ir atrás, né? Pode pagar ali um coach. É que a gente. É que coach virou uma muito banalização, né? Tem coach de tudo, né? Era diferente daquela época. Então, por exemplo, às vezes você queria um tutor, né, de vocação educacional, né, de vocação para que você vai querer fazer no futuro, né, de qual seria a melhor faculdade. Tinha um outro aspecto de te ajudar a pensar, de raciocinar. Geralmente eram psicólogos, algumas pessoas que tiveram Você também. destravar você. É que hoje em dia essa expressão coach ela banalizou para tudo, né? Então é difícil, é ruim falar ela que você precisa pagar, porque assim tem muita gente que usou dessa expressão só para ganhar dinheiro e não quer ajudar o próximo, né? Ela tá pensando Exato. muito mais nela. En su bolso que em mudança da história, né? Então, mas assim, também o que eu acho importante é não ter medo de errar também, né? Eu acho que é importante aceitar que somos humanos, todo mundo vai errar. Você vai procurar, vai tentar tudo. Pode procurar uma pessoa lá, um amigo, você achou que poderia te ajudar, não conseguiu te ajudar, mas outro pode. E ir atrás, vai errando mesmo, né? Até uma hora você vai acertar, né? Tipo, não tem muito jeito. Faz parte do jogo, né? Faz parte. Eduardo, agora os tempos mudam e agora quem não é visto não é lembrado, né? Tanto é assim que você e eu estamos nas mídias, né? Ou seja, a gente procura no Google, seu nome ou meu nome vai aparecer, né? E é assim que o mercado de trabalho procura a gente, né? Quando você viu que essa ferramenta que é o de trabalho, LinkedIn, ou LinkedIn, como quieran chamarlo, é relevante para um profissional de qualquer área? Olha, isso daí foi até um pouco engraçado ali na história da minha vida, porque assim, eu não tinha LinkedIn, né? Então, assim, eu era professor, dava curso, tudo, né? Dava palestras, e, e teve assim, sempre os alunos pediam, você tem LinkedIn? Mas eu não usava redes sociais, eu não sou muito assim, forte em redes sociais, não é muito assim o meu gosto, não vou muito atrás dessas coisas. Mas assim, daí um aluno ficou lá falando assim: não, mas você tem que ter LinkedIn, é importante, tudo, é uma coisa profissional. Isso daí faz muito tempo. E, e isso daí foi um aluno de Juazeiro do Norte, de uma palestra que eu dei lá em Juazeiro do Norte, ou seja, lá no Nordeste, bem longe, lá numa cidadezinha. E ele estava indignado que eu não tinha LinkedIn. E acho que assim, faz o quê? Uns 7 anos, 7, 8 anos, quando eu dei essa palestra, né? E ele ficou falando aquilo e eu falei assim: não tenho, mas não tem interesse e tudo, né? E passou mais alguns anos, tudo, e mais uma outra pessoa veio ficar também indignado comigo. Aí eu falei assim: tá bom, vou criar esse negócio aí que tá todo mundo falando, né? Já teve uma pessoa indignada, a outra tá indignada porque queria me seguir e tudo. Eu falei assim: eu vou criar. E, bom, hoje eu posso te dizer que eu queria que eu tivesse criado antes. Porque, de certa forma, por exemplo, quando a gente vai buscar um palestrante ou um candidato aqui que a gente tem para entrevista, eu olho no LinkedIn. Eu quero saber um pouquinho mais sobre a vida dele. Você, Tommy, até me achou pelo LinkedIn,
né? Quando a gente começou, o primeiro contato foi pelo LinkedIn. E, assim, a rede que eu construí depois, né? Foi aquilo lá, foi 5 anos para trás, 5, 6 anos para trás. Que se eu tivesse criado antes, teria uma rede maior. Porque às vezes agora eu quero, por exemplo, conversar com uma determinada pessoa. Então, assim, eu vejo ali uma pessoa que está produzindo conteúdos ali importante na área de redes na internet. Então, às vezes ali eu vejo, o cara postou alguma coisa no Medium, postou no YouTube, postou ali no blog. E aí eu vou buscar, eu não tenho ele no LinkedIn. Aí eu quero mandar uma mensagem para ele, ou eu pago o LinkedIn, ou eu tento adicionar. Às vezes não consigo uma outra informação de contato boa. Então, assim, eu queria ter tido essa rede um pouquinho antes. Então, a gente usa bastante agora no trabalho, tá? Então, apesar de ser uma rede pessoal minha, ela me facilita o trabalho aqui dentro da empresa, tá? Tanto Exacto. para No, contratação quanto para as outras no es coisas. una cuestión de modismo, ¿no? Y sí una necesidad y una herramienta que, así como el ChatGPT te ayuda a hacer algunas cosas, LinkedIn te facilita mucho. E as vagas, ninguém mais encaminha um e-mail, né? Eu já não lembro mais isso já, Eduardo, estes últimos 4 anos, eu só fui procurado por LinkedIn. Eu não encaminhei CVs já. E a tendência é essa, né? A tendência é que fazer conteúdo que seja relevante, onde que você seja exposto todos sus hard soft skills para que amanhã, mais tarde, uma empresa veja através, novamente, de uma ferramenta que faça uma leitura de todos os perfis e leve você a esse momento, né, de poder ser aspirante a essa vaga, né? Sim, hoje em dia é isso que eu tô te falando, assim, eu queria ter criado antes, assim, eu vejo a importância, né? Não que ela, assim, é a única coisa, né? Como a gente disse, assim, as ferramentas são como ali, uma coisa, um cinturão do Batman, né? Não fazem nada sem a pessoa atrás. Então, ali é uma das coisas que eu vou buscar as informações, que eu vou buscar as pessoas, vou buscar informação, às vezes eu quero ver conteúdos da área de redes que tem eventos, então às vezes o pessoal publica o evento dentro do LinkedIn, faz convite, o pessoal cria newsletter, né? Então a gente acaba buscando informação também dentro dessa rede social, né? Mas aquilo lá, não, isso também que eu acho que é importante falar, né? É uma ferramenta e assim, não basta ter só uma ferramenta no seu cinturão, né? O Batman ele não tem só uma, ele tem que ter várias ferramentas, então você também tem que ter. Então, assim, o LinkedIn é uma, mas assim, tem que ter várias outras, tudo que vão te ajudar, né? Estamos no tempo, o el modismo, Eduardo, eu penso assim, né? Sobre as certificações. Falando de todas as marcas, né? Multivendors. Tua época foi assim? Que é o que acha no dia de hoje? Como vê você como importante na hora de uma eleição para uma vaga de trabalho? Tá. Bom, a certificação, né? Assim, aquilo lá é uma coisa que expira, é uma tecnologia. Você sabe isso, daqui 2 anos já não serve muito para muita coisa, né? O que a gente entende, por exemplo, aqui quando a gente está fazendo um processo seletivo? Quando eu vejo que uma pessoa tem certificação, o que ela me traz de informação não é tanto assim o que a certificação tem, mas sim que ela teve ali um momento de dedicação para conseguir algo. Então eu vejo que ela assim, é uma pessoa determinada. Então ela foi, estudou, seja ali através de um curso ou autodidata, isso depois na conversa a gente descobre, mas que ela tinha um objetivo e ela foi atrás desse objetivo, né? Depois, isso é o que me traz de informação principal. A gente não vê assim a certificação, pelo menos aqui na nossa equipe, assim como uma coisa essencial, porque a gente vai querer treinar a pessoa, a gente quer dar tempo para ela se desenvolver. Então, assim, quando a gente vai contratar, aquilo me traz uma informação que outra pessoa também pode ter. Mesmo sem não ter certificação desses vendors ali, ele pode demonstrar que ele teve ali um objetivo de vida e que ele lutou por esse objetivo numa conversa. Então, ela preenche também de outras formas. Agora, o que a gente
vê também nesse mercado de certificação é que é um mercado, né? Exatamente isso. O pessoal tá vendendo isso, né? E não tá pensando muito, às vezes, em conhecimento. Claro que tem certificações muito boas, mas você já vê aí que tem muita gente que vende prova de certificação, né? Que a prova já tá toda na internet, já vende gabarito de tudo. E Os aí, lados. é. E aí você fala assim, mas pô, se o cara só decorou um negócio, será que ele sabe? Não, né? Então, é importante a gente também ter esse discernimento que, assim, certificação não é 100%. A gente tem muitas empresas, né, que utilizam essa ideia da certificação porque faz parte de uma triagem do RH, né? Só que você tem que entender que a formação do RH é fazer ali de recursos humanos, é entender a pessoa e suprir as necessidades de dentro da empresa de diversos setores. Só que ela não sabe como funciona o setor de redes, né? Então ela não tem, porque ela não trabalhou com redes, né? Ela não foi formada nisso. Então, às vezes, a certificação dá para ela uma tranquilidade de que aquela pessoa é uma pessoa que tenha valor na área de redes. Mas que, se você for ver, todo mundo depois passa por uma conversa com o gestor da área. E esse gestor da área, muito provavelmente, não vai se importar tanto com as certificações, mas sim com você, com o seu profissional, o que você apresenta, aonde que você estuda, como que você consegue essa base, como que você se especializa, como que você corre atrás das coisas. E aí que ela afunila, né, o levantamento, né, de dados sobre você. Eu acho que a certificação ela ajuda sim nesse primeiro contato, até quando você é muito novo também, não tem muita experiência no mercado, né? O seu currículo ele está muito pequeno, né? Ele não tem muito recheio, né? Como a gente diz. A certificação dá um recheio, né? Ela preenche um pouquinho mais ali de coisas ali e vai te ajudar a começar numa carreira às vezes muito mais fácil. Mas depois que você já está ingressado na carreira e você vai ter ali oportunidades de ver outros empregos, você vai ver que as pessoas que vão te avaliar, elas estão procurando muito mais do que a certificação, né? Então, assim, a certificação ela ajuda, mas ela tem um monte de outros poréns. E falando de certificação, né, só comentando, né, a gente entende, assim, que as empresas querem certificação, até tanto é que aqui no NIC, né, a gente criou uma prova também de certificação da área de rede, voltada a conceitos, a base, né, da internet. Então, não é para focar tanto dentro do fabricante, das coisas específicas de cada máquina. A gente quer em cima dos conceitos. Por que a gente fez isso? Porque dentro desse programa Acelerar a Net, né, a gente quer acelerar as redes, como também a carreira de quem é da área de redes. E a gente sabe que muita gente quer através de certificação. Só que, assim, para quebrar um pouco esse paradigma de só ficar dentro de um fabricante, a gente está criando uma coisa mais genérica, né? No sentido de que o cara ele tendo a base, ele vai ganhar uma certificação e vai demonstrar que ele sabe o conhecimento daquela base. Por isso que a gente não quer muito assim botar ali para expirar as coisas, como é uma tecnologia super rápida. É claro que também a base muda, né? Aquilo lá, a gente estava trabalhando com o IPv4, agora tem a mudança para o IPv6, tudo isso daí tem uma migração, mais para frente muita gente não vai mais estudar IPv4, né? E aí tem que mudar, não tem muita coisa, né? Porque o protocolo virou obsoleto, né? Então, mas assim, não é um movimento tão rápido quanto assim, qual que é o comando tal que cada máquina faz. E aí lançou uma máquina nova e o comando mudou, né? Por questão ali de arquitetura interna do roteador, né? Arquitetura interna da máquina em si, que o fabricante achou que era mais fácil ele arrumar ali na questão de programação um outro nome, mudou todo o seu conhecimento, né? Yeah. Então, é isso que a gente comenta um pouquinho, né? Cara, voy a crear una onda gigante con esa parada. ¿Cuándo se acaba la historia de IPv6 para Eduardo? Como que Tem, é? você acha que IPv4 tem data já marcada? Ah, para terminar e migrar para IPv6? Mas assim, não é que a gente tem uma data. Toda vez que a gente tenta chutar uma data, a gente acaba errando com isso daí, né?
as coisas elas acabam acontecendo ali muito para o movimento ali do próprio mercado, da importância de utilização. Agora já não tem mais endereços IPv4 assim disponíveis, e aí começou a criar ali formas de fazer transferência de uma rede para outra, de endereços IPv4, mas ainda é limitado, porque no final a gente tem o limite de endereços, não tem muito o que fazer. E aí o pessoal vai ter que migrar para IPv6, tá? Às vezes vai ser um pouco mais tardio tudo, mas assim, pegando aqui no Brasil, a gente já está perto ali dos 50%, às vezes passa, às vezes desce um pouquinho, tudo. Mas o que, que a gente quer dizer? Passou esse 50%, ele já é o protocolo majoritário aqui na internet brasileira, né? Então, assim, ele já é o mais utilizado, né? Então a gente já está nessa barreirinha, às vezes tem dia que passa, tem dia que não passa, mas tende no futuro a passar, né? Então, assim, você já está se especializando numa coisa que é mais usada aqui no Brasil. É diferente de você ficar no IPv4 que não é mais utilizado. Tipo assim, ele já é uma segunda opção, porque ele já é menos utilizado do que os outros. E tanto é que a gente, quando está aqui falando no NICBR, né? A gente, quando faz tutorial, a gente já está pensando em como fazer uma migração de redes, né? Quando a gente faz ali os nossos tutoriais e cursos, de uma rede que é só IPv4 para chegar numa rede só que é IPv6. Quais são os passos? E aí, cada um que assiste esse tutorial vai saber em qual parte ele está. Né? Se ele já ainda só está utilizando IPv4, então quais são os passos para frente que ele tem que dar? Ou então, se ele já está no passo ali intermediário, que ele já está com falta de endereço IPv4, já está trabalhando com IPv6, vai ter que dar ali uma sobrevida ali pro IPv4, né? Então aí a gente fala assim, como que você vai desativando aos poucos o IPv4 sem te prejudicar, né? Até chegar numa rede só IPv6. Né? Então, assim, não tem como te dar uma data exata, porque se você for para assim, quando que o COBOL vai parar de ser utilizado na área de programação? E ainda tem bancos que utilizam, Que empresas que estou utilizam. querendo criar controvérsia aqui, Eduardo. Cara, são 12 anos de Nick Bear. Eu parabenizo porque a gente estava conversando, né? Dificilmente nesta nova geração as pessoas se consigam manter muito tempo em um só emprego, né? Já máximo, eu estava falando, né? 1 ou 2 anos e as pessoas já começam a migrar e isso vai ter um desbalance al final, né? Já veremos lo bom ou ruim que são todas essas mudanças que fazem para a nossa área, né? Aonde que você se vê em esses 3 próximos 4 anos, cara? É difícil falar assim, onde a gente se vê, né? O que, que a gente consegue, que eu posso dizer de mim, né? Assim, eu tô muito feliz, assim, com a equipe que eu montei hoje, tá? Eu, eu acho que, assim, é importante, assim, dentro aqui da empresa, assim, eu quero ver aonde que eu quero chegar, assim, com essa equipe, porque eu não quero remar sozinho, né? Agora, se eu for me ver, poderia me ver sozinho, né? Tipo, eu posso sair da empresa, tudo, a empresa também pode desistir de mim, então tudo pode acontecer. Mas, assim, eu vejo, assim, que o bem que a empresa causa para o Brasil é muito relevante. Então, assim, o que eu vejo daqui 3 anos e aonde que eu gostaria de chegar era com essa empresa aqui, o Nick BR, em mais pessoas, em trazer mais conteúdo, em trazer mais conhecimento, tá? Então, assim, a oportunidade que eu almejo, que eu estou batalhando aqui internamente, é para a gente construir mais cursos, mais eventos, mais coisas para a gente atender o público maior. Então, assim, falando assim como um movimento pessoal, eu espero, né, ter essa oportunidade de conseguir contribuir mais com a comunidade brasileira, tá? Então, dentro aqui da empresa. Mas, assim, se também acontecer de não estar na empresa, aí vamos saber, porque, assim, destino não, não cabe só a nós, né? Então, e principalmente nesse negócio É, de empregação, de porque as coisas oportunidades empregatícias, que você né? disse, né? Às vezes oportunidades a gente não pode deixar passar, né? E tem Isso, oportunidades que mas das coisas que eu aprendi, que eu gostaria, e eu gostaria de estar continuando contribuindo com a comunidade, tá? Assim como você, Tom, então,
de alguma forma contribuindo, né, trazendo conhecimento para a comunidade, seja palestrando em eventos. Então, assim, mesmo não estando aqui, se eu tiver a oportunidade de continuar ajudando, e aí que só depende de mim, eu vou fazer, né? É o que eu imagino. Lo que a gente quiere es deixar un legado, né, Eduardo? Saber o porquê estamos nesta terra, né? Uhum. Você encontrou seu propósito de vida, então, de um jeito ou outro, com esta que me está falando? Eu não vou dizer que assim. Em parte. Não, vamos dizer assim. O propósito de vida que eu acho que assim, muito relevante para mim é ajudar o próximo, tá? Isso daí seja Ah, ali como uma coisa pessoal, uma coisa de religião, uma coisa assim, é uma coisa da minha índole. Então, assim, aonde eu estiver, eu quero ajudar o próximo. Mas o próximo não precisa ser assim, vai, no YouTube com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Às vezes o próximo pode ser simplesmente uma pessoa que necessita. sim. Às vezes o próximo não necessita ser uma pessoa, também pode ser um animalzinho, entendeu? Então, assim, acho que como propósito, não só de vida, assim, mas de como eu sou, é querer ajudar os outros, tá? Então, aonde eu puder e eu conseguir ajudar, tá? Seja uma pessoa, seja um animal, seja alguém, seja uma planta, eu vou querer ajudar, né? El dia de hoje, você ainda mexe com programação, Eduardo, ou já está com outro perfil de É, coordenador? Como que é? Tem essa saudade? Como que é? Conta aí. vou ser sincero com você, né? Infelizmente, quanto mais você cresce na carreira, você acaba deixando de ser técnico e indo para coisas mais administrativas. Então, agora, como coordenador, eu acabo dando menos cursos, eu gostava de dar mais cursos, porque questão de ajudar o próximo, você dando aula, tudo, mas eu vejo que para eu poder ajudar mais as pessoas, eu às vezes Tem que preciso deixar tirar ter que deixar de lado um pouco de dar o curso, para o quê? Para tentar coordenar a equipe, para ter mais professores, para eles fazerem mais bem ainda os outros. Então a gente acaba tendo que migrar um pouco de área. Então, assim, sinto falta de programar. Eu parei de programar um bom tempo. Às vezes, assim, eu tenho uma oportunidade ou outra, né, de fazer algum programinha rápido, aí eu faço um pouquinho. Ou então, assim, a gente fez ali uma semana de capacitação, ensinando um pouco de Python, que está gravado lá no nosso canal do Nick BR Vídeos, lá do YouTube, e aí que me permitiu dar um tutorial de Python. Então eu voltei ali estudar um pouquinho mais, tudo, e trazer esse conhecimento. Então, assim, mas o que a gente vê é que quanto mais a gente cresce, mais a gente sai da área técnica, mais para administração a gente vai, né? Então acaba É fazendo massa, mais. é massa porque todo esse conteúdo está dentro do canal de YouTube de Nick PR, né? Que pode a gente assistir e rever tantas vezes que quiser até a gente aprender, né? Sim. Eduardo, mas assim, eu vejo 24/7, cara. Que fácil você em seus tempos livres. Agora eu sei que já é feliz, né? Com um filho não mais assim. Agora Sim. essa nova é uma nova vida, né, Eduardo? Agora em família, já novas responsabilidades. Como é que você equilibra sua vida profissional e agora já com um integrante mais na família? Mas aí você fez uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Porque é uma criança muito nova, né? Tipo assim, é difícil, é uma coisa que é totalmente novidade para mim, né? Então, é o primeiro. Não consigo te dizer que eu consigo equilibrar muito fácil, não. Eu tô aprendendo ainda. É, então, o que dá para fazer é tá o melhor dos meus tempos livres com ele. E quando eu tô aqui no trabalho, que eu não posso estar com ele, tentar focar ao máximo aqui no trabalho mesmo, tá? Então, assim, saber dividir o tempo de diversão, né, o tipo de responsabilidade, o tipo de lazer, né, e Mas é o que eu tô que batalhando, gosta de, mas que gosta de fazer você em seus tempos livres? Bom, agora que já mudou um pouco, mas que gostava? olha, aí a gente vai entrar em alguns assuntos um pouquinho mais polêmicos, né? Porque geralmente o pessoal evita falar, né, de religião, política e futebol. Eu gostava o quê? De futebol.
né? Então, assim, eu sou palmeirense, né? Então eu gosto, assim, de assistir jogos do Palmeiras. Então, no tempo livre eu gostava de assistir jogos do Palmeiras. Mas, assim, de hobbies mesmo, assim, de vida, eu gostava de jogar xadrez, tá? Até por isso que eu usei, assim, o exemplo ali do xadrez. Então, eu sempre gostei. Acho que, assim, é um lugar que você consegue exercitar muito a mente. Então, assim, para mim, eu achei legal isso, né? Porque é aquela ideia lá do Pitágoras, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, né? Então, eu gosto de pensar, né? Para mim, isso é importante. Eu não. Muita gente, às vezes, prefere ali gastar mais tempo fazendo trabalhos e trabalhos e trabalhos e trabalhos e não ter um tempo ali para pensar. Eu prefiro pensar, né? Então, o que pode me dar ali de insumos para pensar tudo, ou para refletir, ou me trazer experiências novas, para mim é uma coisa que me atrai. Então, assim, o xadrez me atrai bastante, tá? Outra coisa que, assim, de hobby, eu gosto de cozinhar também. Por quê? Porque também me traz experiências novas, com sabores e paladares novos, odores. Então, assim, eu gosto de cozinhar também. ¿Cuál es el plato que más así fala así, cara, este debe estar en la carta de todo restaurante, a la Não, mas calle? no, não vou falar que assim, tem coisas que eu gosto mais de cozinhar, pratos preferidos que são meus, que geralmente são. Esse daí geralmente é receita de família, não é receita que você vai encontrar em restaurante, né? Então, assim, de família, a gente tem um prato que é um tomate recheado lá de atum, que para mim é sensacional. Mas para mim, o que eu posso dizer de vida, de comida que não pode faltar na minha vida, muita gente vai dizer que é carne, para mim é tomate. Assim, tomate para mim é uma coisa assim essencial. Tanto é que para mim até falou assim, ó, o pessoal chama de pomodoro, né, que é o pomo de ouro, Oro. né? Vem Cara, desse nome, porque para mim é uma base, né? Aquilo faz molho para macarrão, aquilo vai fazer o ketchup, o é tomate em si todo, já é cara. gostoso, você pode rechear, você pode fazer inúmeras coisas. Então tomate para mim é vida, entendeu? Interessante, essa questão, hein? Muito, é muito diferente a resposta que eu recebi, cara. Muito bacana. Mas Eu imagino, porque todo mundo geralmente fala em carne, né? Tudo. E olha que eu não sou vegetariano, mas para mim tomate assim é a mas base, faz assim. sentido, né? Faz sentido para o dia coletivo, né? Uhum. Cara, e qual seria seu maior medo? Cara, Não melhor ter medo. tomate, não, né? Não. Ah, cara, eu acho que assim, é Eu, que as coisas mudaram muito, né? Depois que você vira pai, mudou muita coisa, né? É, é meu maior verdade. medo hoje em dia é não poder ver meu filho crescer, É, tá? então, De estar longe dele. é massa, Eduardo, porque a gente vai mudando coisas que achava que era de um jeito, né? O sea, que es lo normal, mas lo normal vira anormal, vamos a decir así. As pessoas devem ver essa situação da vida, não? Não devem estar sempre enfocados, isso sempre vai ser assim, sempre vou ter gas para aqui, para lá, para ali. Mas chega um momento na vida que faz família realmente é outra etapa de a gente, né? De ser melhor que era antes, né? Então tudo muda, medos mudam, responsabilidades mudam. É, É que assim, se a gente for falar aqui, vai entrar em outra seara também, né? E É, aí vai ter gente que é contra, tem gente a favor. Eu vou dizer assim, para mim foi muito bom. Não vou dizer que para todo mundo é bom e para todo mundo tem que ter, porque muita gente entra nisso daí e fica em polêmica. Mas assim, para mim, assim, eu posso dizer que eu evoluí muito, tá? Como pessoa, como ser humano. Mudou muito a minha questão de percepção de amor, a percepção dos sentimentos, do carinho, da atenção, de tudo, de coisas boas, de responsabilidades, mas mudou também coisas ruins, mudou os meus medos, aquilo que eu estou te falando aqui agora. E, e você muda a sua forma de ser, né? Não tem muito jeito que te falar, assim, quem é pai vai entender, mas assim, não dá para explicar para quem não é pai, porque eu, por exemplo, tentaram me explicar no passado, eu também não entendia. Mas assim, eu não sei, às vezes eu penso que é umas mudanças que acontecem no parece próprio ser lógicas, humano. não?
É ilógico, é químico, às vezes, assim. É, Assim, às vezes aquilo lá de você sentir o cheiro do seu filho faz alguma mudança química aqui interna, né? E é uma coisa meio bizarra, não consigo te explicar. Eu não sei. Talvez alguém, outra pessoa, tenha outra eu, explicação melhor. Eu só sei sentir. é, eu fico feliz por você, cara, estar vivendo esse momento de sua vida. Eu agora tem outro jeito. Antes queria fazer uma pergunta e Agora, não, eu vou mudar um pouco essa questão da entrevista agora. Eu quero saber o seu maior medo. Porque você jogou essa uma pergunta muito difícil, muito pessoal. Eu fiquei curioso agora. mas Ah, isso vai, a gente vai deixar isso para o episódio quando você me entreviste. ah! Boa essa aí. Caramba, essa aí foi uma pergunta assim que eu falei, poxa, não esperava não, hein? Claro, para estar fechando este bate-papo, porque eu contava para você, né, que eu tive muitos convidados que adiaram a data porque passaram um momento ruim na sua vida. E estou falando do burnout. Como cuidar sua saúde mental? Como faz, Eduardo? Cara, porque nós da esta área temos que estar sempre estudando, cara. Não, a gente ficou para trás, infelizmente. Olha, eu vou te dizer que isso é uma pergunta que é muito difícil, né? Se você tentar lhe dar essa resposta fácil, você tem que ter um hobby, você tem que ter alguma coisa, vai fazer exercícios. Não é só a questão do burnout, não é só a questão de depressão, tudo. Eu acho que assim, o importante é você estar com pessoas que. Agora eu vou falar, não é gostam, é amam você, né? E que você ama elas, né? Então são pessoas que são realmente importantes para você. Elas são a base, né? Eu acho que da felicidade humana, da felicidade. Aquilo, a gente vive em sociedade porque a gente tem essa necessidade de ter o próximo junto a gente. Então, se você ter pessoas que você ama perto de você, né, próximo de você, mas próximo não é proximidade física, às vezes você pode estar à distância, mas e conversar com ela todo dia, tudo, mas estar próximo, saber que alguém se importa com você, eu acho que isso aí é o mais importante. E mesmo aqui dentro da equipe mesmo, é uma coisa que, né, eu falo pro pessoal aqui que é meu colega, tudo, né, que de certa forma é uma forma de amar eles, né, de cuidar deles, da gente se cuidar entre si, de um entender o outro, né, de um ajudar o outro, né, aquilo que a gente falou, o trabalho acaba sendo 8 horas da nossa vida, né, de cada dia, e são 8 horas da nossa vida acordada. Se você fica com pessoas que você não gosta, pessoas que você odeia, é muito complicado. Se você está numa posição de liderança, pelo menos eu imagino dessa forma, né? Assim como eu trato a equipe, eu não tento tratar só a questão de tarefas, né, de não ser humano, né, aquilo lá que a gente estava brincando da inteligência não artificial, né, senão o ChatGPT ele toma conta do meu trabalho daqui É, para frente. Mas assim, pronto. importante é que a gente tenha o contato, né, humano com o próximo. Então, às vezes, entender um pouco, ter empatia, então, de conversar com eles, entender se está tudo bem com eles dentro da casa deles, ver se eles precisam desabafar algum momento também, se eles precisam de algum momento para poder conversar, a questão da faculdade. Então, a gente às vezes acaba tendo ali uma certa proximidade nessas pessoas. E assim, é esse estilo de liderança que eu tenho, né, que eu busco ter aqui na equipe, da gente poder compartilhar essas coisas, no sentido de, tipo, tratar também do mental, né? Porque assim, se a pessoa ela tá mal de vida, tá mal em casa, não tem ninguém para desabafar, aquilo afeta no trabalho. Você vê nitidamente que ela não tá correspondendo ao que ela poderia. E o que que tá acontecendo? É fora do serviço. Tudo bem, eu entendi que é fora do serviço, mas será que você não pode nem ouvir ela, fornecer um ombro amigo, entender, dar um conselho, né? Porque se ela também não conseguir resolver aquele problema, ela também não vai ser bom no trabalho, né? Ela não vai conseguir exercer de forma plena. Então, assim, eu acho que é entender isso, que você não está sozinho, né? Que você tem outras pessoas e procurar as pessoas que você ama, né? Então, assim, seja assim um amor fraterno, né? Um amor de irmãos,
né? E amor assim de amizade, tá? Não é só o amor ali de um casal, né? A gente tem que pensar em várias formas de amar, né? E você tá perto de pessoas que te amam e que você ama. Eu acho que assim, acho que é o jeito mais fácil para se dizer assim, para evitar um pouco o burnout, né? Como válvula de escape, eu acho que é o amor mesmo, tá? Com certeza, né? Porque infelizmente você falou de depressão, é uma enfermidade invisível, né? E só quem conhece realmente você e ama você sabe e vai identificar que você não é mesmo. E Uhum. infelizmente não tem outro jeito, né? Se não tem amor aí, possivelmente você passe uma etapa ruim na sua vida, mas faz parte também da vida, né? A vida não é fácil para ninguém, né? Não. É Mas é assim, a gente importante lembrar é, que só tem uma vida e a pessoa do seu lado também tem alma e é igual à sua, porque vocês são seres humanos, né? Todo mundo tem alma aqui, todo mundo tem uma mesma essência, né? com toda certeza, né? Eu falei, Eduardo, que o tempo ia voar, não falei? Uma Sim. hora e 40 e já estamos no horário já do futebol, já. Eu, para É. terminar aqui nosso bate-papo desta noite, eu queria que uns tips, conselhos, como dar a melhor versão como pessoa e como profissional. Que conselhos daria você? Dicas? Ah, bom, aqui ah, bom, é uma pergunta difícil, assim, mas assim, eu acho que como você ser o melhor profissional, uma melhor pessoa, né? Eu acho que assim, se você parar para refletir, de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Eu acho que é importante, tá? Então, assim, você entender às vezes as coisas como um espelho. Então você fala assim: olha, eu tenho uma dificuldade, como que eu gostaria de aprender isso? Como que eu gostaria de ser ajudado? E você fornecer essa ajuda para o outro, né? Então isso daí eu acho que isso enobrece você, né? Tanto numa questão profissional quanto também numa questão pessoal, tá? É, eu acho que assim, às vezes parte também de uma compreensão, né? Que cada um é um indivíduo diferente, tá? Que você não pode também, às vezes, exigir do outro, né? As coisas, que ele seja igual a você, ou que ele faça ali as coisas em retribuição a você. Acho que isso daí é que vai cair muito mais naquela ideia de amor, né? De você dar sem esperar em receber, né? Às vezes você tem que amar o próximo, ajudar o próximo, e entender essas formas. E que existem várias formas de amar, né? São muita coisa assim diferente. Também se permitir ser amado, também. Mas aí vai longe, vai uma outra discussão aí. Mas e outra, eu sou técnico aqui, eu tô falando aqui de coisas assim que acabam aí sendo para mim, mas assim, eu tô te falando assim como se eu estivesse olhando para o meu filho, né? E como que eu daria um Porque agora a ensinamento para o visão meu filho. é outra, né, Eduardo? Eu fico contente, cara. Para terminarmos, Eduardo, há alguma coisa que quisiera você falar e que não a gente não haya falado neste bate-papo de quase uma hora e Ah, 45 minutos? eu acho que dava para falar só mais uma, que eu vi aí uma pergunta aí da Albertina aí, que ela falou de palavras de incentivo para mim sendo mulher na área de TI, uma vez que tem mais homens nessa área. Eu acho que assim, é verdade que tem mais homens nessa área, tá? Mas por não ter muitas mulheres, tem mais portas. No lugar onde você tem muitos homens, esses homens eles também estão concorrendo entre si e tem menos portas para eles. Então a gente vê nessa sociedade de hoje, então assim, tem poucas mulheres, mas elas têm mais portas abertas, né? E caçar essas empresas que mostram essas portas, né? Então eu vou te dar aqui de ideia aqui, por exemplo, na minha equipe a maioria é mulher, tá? Nessa área de ensino aqui que a gente tem, eu tenho 10 pessoas, 6 são mulheres, 4 são homens, tá? Porque assim, foi surgindo as oportunidades, elas foram aparecendo, elas corresponderam com tudo que eu esperava no trabalho, elas foram entrando e foram ficando, tá? É aquilo lá, se você parar para pensar assim, aonde tem mais oportunidade no balé? É para mulher ou é para homem? É para homem, por quê? Porque falta um homem para dançar com a mulher no sentido ali de
representar uma peça, né? Por quê? Porque tem os dois papéis sendo executados. E as empresas mudaram bastante, Albertina, né? Então, o pessoal procura também. E então tem muita oportunidade, tá? Se você for ver assim, até nos eventos grandes de tecnologia lá fora, então por exemplo, no IETF, lá no Força Tarefa de Engenharia da Internet, em grupo de operadores de redes, é legal que assim, eles entendem que as mulheres também competem muito num lugar com muitos homens, que é muito machista, né? E eles fazem assim, dentro desses eventos, por exemplo, um almoço para mulheres, elas fazem assim um sentido de fazer com que elas consigam criar um senso de comunidade interno delas e que elas consigam participar num ambiente para elas. Então, assim, a nossa área mudou muito, né? E o pessoal já está vendo essa importância de tentar trazer mais, né? Porque a gente não quer afugentar, né? Então tem muitos movimentos acontecendo de mulheres no TI, tá? Então, vá atrás disso, você vai achar em várias associações, em várias dessas grupos de trabalho, em vários lugares, tem muita coisa acontecendo. E como tem muita coisa acontecendo, tem muita porta se abrindo, tá? Então, aquilo lá, da gente procurar a porta e ir atrás, tá? Aquilo lá que a gente estava falando dos dois movimentos. As empresas estão abrindo, a gente tem visto isso, daí eu estou te falando porque eu vejo na área, os grupos de trabalho e tudo. Agora, se você fizer o seu movimento, você vai encontrar. Se você realmente quiser, você vai achar, tá? E tem oportunidade, sim, tá? E Com aqui, certeza, Albertina, você vai encontrar algo. Albertina, eu já entrevistei a Albertina, já. E a umas seis colegas de Angola. Elas são de Angola. Um abração aí, Albertina. Conta com a gente aí para dar um apoio aqui. É só chamado privado que eu consigo aí dar uma forcinha para você. tá ótimo, acho que era isso, só respondendo essa última pergunta, tá bom? Eduardo, suas palavras finais, por favor. Ya para irnos a ver el fútbol. Bom, eu agradeço aí a oportunidade, eu agradeço o convite. Eu vou te dizer aqui até do off mesmo, peço desculpas aí, porque você já tinha tentado conversar comigo já faz um tempo e eu não consegui te atender. Mas assim, deu certo, eu fico muito feliz de estar aqui no seu canal, gostei muito da entrevista, gostei das perguntas, achei curioso, algumas aí no final, perguntando de vida, assim. Espero ter atendido as suas expectativas, espero que quem assiste esse vídeo goste das respostas. Não quis ofender ninguém, não quis prejudicar ninguém, aquilo lá, como professor, a gente tenta sempre trazer um ensinamento que seja útil. E quem quiser pode entrar em contato comigo, né? A gente falou do LinkedIn, pode me procurar no LinkedIn e adicionar. Ya no va a reclamar ya as pessoas para você, já. Só dizer, Eduardo, que para todo tem o tempo certo, né? Eu já entendi isso da vida, né? Mais além dos propósitos que eu tenho com ele, eu fico feliz que você consiga compartilhar as suas vivências e como você chegou aonde você está nesse momento da sua vida profissional e familiar. Meu muito obrigado. Eu sei que você vai ser uma inspiração para muitas pessoas que assistirão este vídeo depois, de aqui 1 ano, 2 anos, porque os princípios e valores são os meus, que é compartilhar nossos conhecimentos. Meu muito obrigado, Eduardo. Boa semana a todos, galera. Se inscreve, dá um joinha aí, abração. Espero que um dia destes Deus me dê a oportunidade de conhecer pessoalmente você, Eduardo. Digo mesmo. E estamos juntos. Tchau, tchau, Tá galera. certo. Fica aí com Tchau, tchau. o Eduardo. Tchau, tchau.